Tem uma profecia escrita há quase 3.000 anos que de alguma forma moldou a história e continua ressoando com uma força impressionante até hoje. É uma promessa de luz no meio da escuridão, sabe? E ela é toda centrada numa figura com títulos que, sinceramente, desafiam a nossa compreensão. Hoje, a gente vai decodificar um dos versículos mais extraordinários já escritos. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. As palavras são poéticas, né? Mas são carregadas de um peso teológico gigantesco. E os títulos que vêm em seguida são declarações monumentais. Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Tá, mas o que esses nomes todos realmente significam? Eles não são só títulos bonitos para enfeitar o texto. São descrições profundas do caráter, da missão e da natureza dessa figura. E para a gente entender isso de verdade, a gente precisa primeiro voltar no tempo, para o mundo em que essas palavras foram escritas. Para entender a promessa, a gente precisa primeiro entender o problema. O profeta Isaías não estava escrevendo no vácuo, sabe? Ele profetizou durante um período de crise profunda para o povo dele. O contraste aqui é gritante. De um lado, você tinha a realidade sombria de Judá. Governantes fracos, ameaças de todos os lados, uma sensação de abandono espiritual. Do outro, vem essa promessa luminosa de Isaías, um rei perfeito, da linhagem do rei Davi, que ia rasgar essa escuridão e trazer uma esperança totalmente nova. Mas afinal, quem é essa figura? A primeira linha do versículo já nos dá a chave, revelando uma surpreendente natureza dupla. A construção da frase é de uma precisão incrível. Um menino nos nasceu, afirma a humanidade dele. Ou seja, ele seria alguém real, de carne e osso. Mas logo em seguida vem um filho se nos deu, e isso eleva o nível da conversa. Não se trata de um evento comum, mas sim de um presente do céu, uma intervenção divina. Então, desde o início, a profecia já estabelece essa figura que é, ao mesmo tempo, humana e divina. E qual seria o papel desse rei tão especial? Bom, a profecia descreve a autoridade dele de uma forma muito particular e muito poderosa. Essa imagem do governo sobre os seus ombros é potentíssima. Diferente dos reis da época, cujo governo esmagava o povo, este aqui repousa de forma segura e estável sobre o Messias. A responsabilidade é dele, entende? Não é um fardo para o povo. Isso já aponta para um reino de estabilidade e justiça como nunca se viu. Agora a gente chega no coração da profecia, os 4 nomes reais. E é fundamental entender que na cultura hebraica um nome não era só um rótulo. Ele revelava a essência, o caráter e a missão de uma pessoa. Vamos decodificar isso. O primeiro título, Maravilhoso Conselheiro. A palavra hebraica para maravilhoso, que é Pelé, é a mesmíssima palavra usada para descrever os milagres de Deus. Então, não estamos falando de um estrategista político inteligente. Estamos falando de um governante com sabedoria divina, cuja orientação é simplesmente perfeita e infalível. O segundo nome é ainda mais direto, Deus Forte, ou El Gibor em hebraico. Essa é, talvez, a declaração mais explícita da divindade do Messias em todo o Antigo Testamento. O mesmo termo é usado em outras partes de Isaías para se referir ao próprio Deus de Israel, YHW. A implicação aqui é inconfundível. O terceiro título, Pai da Eternidade, pode parecer um pouco confuso, mas o significado é bem preciso. Não se trata de uma confusão com Deus Pai na Trindade, nada disso. Significa que este rei é a fonte, o autor da própria eternidade. Ele governa sobre o tempo e é o protetor eterno de seu povo, aquele que lhes dá a vida eterna. E, finalmente, Príncipe da Paz. A palavra hebraica aqui, Shalom, vai muito além da nossa ideia de ausência de guerra. Shalom é plenitude, bem-estar completo, é harmonia e restauração em todas as áreas da vida. Este rei não apenas traz a paz, ele a personifica e a estabelece no seu reino. Então, a gente tem essa profecia antiga, super detalhada. A questão que se segue, claro, é: e aí? Como ela foi entendida ao longo do tempo? Vamos conectar os pontos até o seu comprimento. Pois é, a teologia cristã traça uma linha bem direta. Começa com a profecia de Isaías, um anúncio de esperança, depois avança para o cumprimento, com os escritores do Novo Testamento identificando Jesus de Nazaré como esse menino que nasceu, citando exatamente esta passagem. E, por fim, a ideia de um reino que já começou espiritualmente, mas que ainda aguarda a sua plenitude no futuro.
E isso nos leva à grande mensagem teológica, a conclusão de tudo o que Isaías estava comunicando. O que, afinal de contas, é a esperança central desta profecia. Então, qual é a mensagem final? Isaías 9:6 nos ensina que a solução definitiva para os problemas da humanidade não virá da política ou do poder humano, mas de uma intervenção divina. Descreve um governante que une perfeitamente poder, justiça e paz. E o mais importante, firma a nossa esperança não em circunstâncias que mudam, mas num rei que é eterno e imutável. E isso nos deixa com uma reflexão final. Uma profecia de milênios que descreve um líder com sabedoria divina, poder absoluto, cuidado eterno e uma paz que restaura tudo. A questão que permanece é: como essa visão de um líder perfeito desafia as nossas expectativas sobre governo, poder e esperança no mundo de hoje?